Graça e paz a todos. Eu sou o irmão Bruno Jefferson da Igreja de Cristo em Apodi e hoje tenho mais uma oportunidade de trazer uma reflexão da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus ao seu coração em mais um culto em seu lar. Desta feita nós vamos fazer uma leitura na Bíblia Sagrada que se encontra no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 21, começando do versículo de número 12. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 21, começando do versículo de número 12. Nós vamos ler até o versículo de número 17. Diz assim as Sagradas Escrituras: E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele ao templo cegos e coxos, e curou-os. Vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos chamando no templo, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e disseram-lhe: Ouves o que estes dizem? E Jesus lhe disse: Sim, nunca leste? Pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tirastes o perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia e ali passou a noite. Meus amados irmãos e minhas queridas irmãs, esse texto que nós acabamos de ler é um texto que nós lemos a versão registrada por Mateus, mas você também vai encontrar esse mesmo texto sendo abordado no Evangelho segundo Marcos, no Evangelho segundo Lucas e uma menção indireta no Evangelho segundo João. No Evangelho de Marcos você encontra ele lá no capítulo 11, no Evangelho de Lucas você encontra lá no capítulo de número 19. E essa é uma lição que Jesus deu na época em que ele esteve aqui na terra como homem, né? Jesus, enquanto esteve aqui na terra, ele esteve sendo 100% homem, 100% Deus, né? E enquanto ele esteve aqui, ele deu essa lição sobre a purificação do templo. Porque o templo, para Jesus, nosso Senhor, ele deve ser um lugar onde a coisa que esteja presente no templo seja a oração e a adoração ao nome de Deus, né? Quando Jesus chegou no templo, neste episódio que nós acabamos de ler, foi a segunda vez em que Jesus precisou purificar o templo, né? O templo, que é um lugar sagrado para se orar e adorar a Deus, na época de Jesus, em que ele passou por aqui nesse trecho de Mateus, já era a segunda vez que Jesus precisou botar para fora um monte de pessoas que estavam desvirtuando o templo. Isto é, estavam usando o templo para outras finalidades que não fosse oração e adoração, como eu já disse. Então Jesus entrou no templo, expulsou todos os que vendiam e compravam e derrubou todas as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Agora você imagina aí a cena, meu querido, né? Como deve ter causado um alvoroço muito grande para todos que estavam naquela oportunidade o que Jesus fez. Jesus chegou no templo e esperava encontrar lá um espaço onde as pessoas estavam buscando a Deus. Mas quando chegou no templo, viu um monte de gente comprando, vendendo, negociando, trocando dinheiro, vendendo pombas. Aí Jesus simplesmente ele se irou contra esse pecado. E aí eu já faço um parêntese. A palavra de Deus nos ensina muito claramente que a ira, ela só é justa, ela só é válida quando é uma ira contra o pecado. É por isso que na Bíblia está escrito: irai-vos, mas não pequeis. A ira de Deus, a ira do nosso Senhor, ela é justa. Até quando Deus se ira, é uma ira justa. Porque Deus ele não se ira por qualquer coisa, mas ele se ira contra o
pecado. Deus não tem prazer do pecado, Deus não se agrada da prática do pecado, e o Senhor Jesus, que é Deus, quando entrou no templo, que viu as pessoas vendendo, comprando, trocando dinheiro, Jesus certamente ficou irado com aquilo. E tão irado ele ficou que ele resolveu expulsar a todos, tanto os que compravam como os que vendiam. Ou seja, Jesus considerou culpado todos dois, os compradores e os vendedores. Porque se tinham vendedores, é porque alguém ia lá comprar, né? E se tinha compradores, é porque alguém estava lá vendendo alguma coisa. Então, todos dois Jesus considerou culpados. E ele, além disso, derrubou as mesas dos cambistas. Quem eram os cambistas? Os cambistas eram pessoas que faziam a troca da moeda, né? No local onde Jesus estava, existiam alguns tipos de moedas em circulação. Entre elas, a moeda romana, que às vezes era aceita entre os cambistas e às vezes entre compradores e vendedores não era aceita. Então, o cambista era esse tipo de profissional que ficava fazendo a troca da moeda. É como hoje, quando alguém vai viajar para o exterior, para um determinado país onde a moeda não é o real, que o real é a moeda do Brasil. Se ele vai viajar para os Estados Unidos, por exemplo, lá não é o real, lá é o dólar. Então ele precisa procurar algum banco, alguma casa de câmbio para trocar real em dólar para poder utilizar lá no país onde ele está. Então, semelhantemente, no tempo de Jesus, havia a moeda romana e a moeda local. E os cambistas estavam dentro do templo fazendo esse serviço, trocando dinheiro, inclusive, para que os outros pudessem ir lá comprar e vender as mercadorias que estavam ali presentes. Então, Jesus ele ficou extremamente irado. Então, a primeira coisa que eu aprendo é justamente isso. Quando a gente se ira contra o pecado, isso não é pecado. Quando a gente se ira contra o que Deus se ira, não está errado. Errado é quando a gente dá vazão à nossa ira em relação ao nosso próximo, em relação ao nosso semelhante, e não se arrepende, nem pede perdão, nem se reconcilia, né? No caso aqui de Jesus, não. Ele se irou porque o templo estava sendo usado para outra finalidade. E aí ele disse, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Porque aonde tem prática de comércio, onde tem compra, venda, câmbio, dinheiro envolvido, existe a possibilidade de terem pessoas ali querendo se aproveitar da situação. Então eu trago a menção desse texto, esse texto Deus falou ao meu coração para tratar hoje com vocês, para poder explicar que, infelizmente, hoje em dia, no meio de muitas igrejas que se dizem cristãs, existe uma prática semelhante a essa que aconteceu nos tempos de Jesus, onde as pessoas estavam utilizando o templo como comércio. Que fique claro que a finalidade do templo é oração e adoração. Eu acho que é a quarta vez que eu digo isso nessa pregação que você está assistindo. O templo é para se buscar a Deus. Então a gente precisa ter muito cuidado com essas práticas comerciais que a gente vê hoje em dia. Então eu tenho visto, eu tenho acompanhado, eu tenho tomado conhecimento de inúmeros locais onde as pessoas têm mercandejado a fé, ou seja, têm comercializado a fé. São verdadeiros líderes espirituais que são, na prática, estelionatários. O crime de estelionato está previsto no Código Penal brasileiro, é o artigo 171 do Código Penal, que fala que quando alguém induz outra pessoa a erro mediante fraude, está cometendo o crime de estelionato. É você vender uma ideia para alguém, sendo que aquela ideia, na realidade, é uma fraude, né? É um laço, é uma armadilha, né? Então, infelizmente, eu quero dizer para você que me escuta que hoje em dia a gente vê muitas práticas estelionatárias, muitos templos que não são templos para buscar a Deus em oração e adoração, mas que são verdadeiros comércios, onde as pessoas estão lá vendendo, comprando, anunciando, como se fosse um clube, como se fosse um local de reuniões, como se fosse uma loja de roupas, e o templo não tem essa finalidade. Não é por isso que Jesus quer que nós nos reunamos e nos congreguemos em um determinado templo.
Então, hoje em dia, a gente vê essa prática muito comum. Na época de Jesus, os sacerdotes e os escribas, quando viram o que Jesus fez, eles foram lá tirar satisfação com Jesus. Por que você derrubou as mesas? Por que você expulsou as pessoas? Né? Por que é que você fez esse tipo de prática? A gente, inclusive, não gostou da frase que as crianças estavam dizendo acerca de você. Porque as criancinhas, vendo o que Jesus fazia, e que Jesus era justo, e vendo em Jesus Cristo uma pessoa boa, diziam, Hosana ao filho de Davi. Ou seja, se alegravam com Jesus, chamando ele de filho de Davi. Né? Davi era uma figura muito respeitada, embora tivesse morrido há muitos anos atrás, se comparado ao período em que Jesus viveu, Davi ainda era muito respeitado entre os judeus. Então as criancinhas diziam, Hosana ao filho de Davi. A fama de Jesus estava crescendo. E isso incomodava a estes tipos de pessoas, os sacerdotes e os escribas, que foram tirar satisfação com Jesus. E Jesus disse, você nunca leu? Pela boca dos pequeninos e das criancinhas você encontra o perfeito louvor? Ou seja, Jesus estava querendo dizer, as crianças estão falando a verdade. As crianças estão reconhecendo a minha glória. As crianças estão falando algo que está incomodando vocês, mas não estão falando outra coisa que não seja a verdade. E você há de concordar comigo que menino é algo que costuma colocar a gente até em situações embaraçosas. Porque criança costuma sempre estar falando a verdade, mesmo nas horas menos convenientes. Né? Então Jesus repreendeu a todos os presentes, cambistas, compradores, vendedores, sacerdotes e escribas, acerca desse comércio que estava acontecendo na casa de oração. Por isso eu digo para você, querido ouvinte do Evangelho, nesta oportunidade, de onde você estiver, cuidado com o comércio da fé. O Senhor Jesus em nenhum canto da Bíblia disse que você precisaria comprar, por exemplo, uma vassoura ungida, que um determinado pastor, líder, pregador, impôs as mãos e orou sobre aquela vassoura, levou a vassoura para um monte e orou por aquela vassoura, e você comprando ela por apenas R$100, você vai conseguir varrer mal olhado, azar, olho gordo. Em nenhum canto da Bíblia você encontra isso. Cuidado com a vassoura ungida. Cuidado com o salzinho santo. Tem gente vendendo sal, dizendo que é um sal abençoado, que espanta olho gordo, que espanta mal olhado. Cuidado. Um dia desse eu vi, foi uma propaganda de um shampoo abençoado com aspas, né? Que estava sendo vendido por um preço bastante acima de um shampoo convencional. E o diferencial dele é porque um pastor tinha orado por aquele shampoo. Né? Tanta pessoa que precisa de oração, mas o pastor foi orar pelo shampoo. Né? Aí ele orou pelo shampoo, impôs as mãos do shampoo e a pessoa lavava a sua cabeça com o shampoo para que purificasse o seu corpo como um todo. E os lenços que a gente vê hoje em dia? Gente vendendo lenço ungido, sandália ungida, calçado ungido, óculos ungido. Cuidado com esse tipo de gente que transforma muitas vezes o templo de Deus em comércio. O que tem de gente que tem ido para a igreja procurando comprar, procurando vender e procurando falar da vida dos outros, ao invés de estar procurando buscar a Deus, não é brincadeira. Então Jesus, ele tomou uma atitude muito séria. Ele purificou o templo e depois disso ele deixou a cidade e foi para outra cidade para continuar com a sua missão. O que eu quero dizer para você, meu querido, é que nos dias atuais nós vamos encontrar todo tipo de besteira, de gente comercializando a fé, e os templos hoje em dia de muitas denominações e de muitos locais estão precisando de uma nova purificação. Você que é crente, você que serve a Deus, que fique claro, não quer dizer que você não vai ter aflições, porque Jesus disse que no mundo você teria aflições. Não quer dizer que você não vai ter luto, porque Jesus disse que você teria sim momentos de dificuldade na sua caminhada. Você pode adoecer, você pode perder entes queridos, você pode até perder a sua própria vida. Mas se você vive para a glória de Deus, não se preocupe com as demais coisas,
porque elas vos serão acrescentadas. Mateus capítulo 6 e versículo 33 diz: mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Você sabe qual é a sorte do crente? A sorte do crente é servir a Jesus de Nazaré. Porque servindo ao Senhor, nós temos um escudo, nós temos um protetor, nós temos um dono, alguém que cuida verdadeiramente de nós. Não precisamos do lencinho ungido, nem da vassoura ungida, nem do shampoo ungido. Nós precisamos de Jesus de Nazaré. Quem é crente de verdade não faz do templo comércio, nem vai para o templo se amostrar, nem exibir a roupa nova, nem exibir o cabelo na chapinha pranchado, não. Cada um pode cuidar da sua vida como bem entender. Mas o lugar de adoração, que é o templo, foi feito para se buscar a presença de Deus. Quando alguém diz, eu só vou para um culto se eu tiver uma roupa nova, eu só vou para o culto porque lá eu vou encontrar uma pessoa que eu estou interessado em namorar. Eu vou para o culto hoje porque eu tenho uma roupa nova para exibir, um calçado novo para mostrar. Essa pessoa está precisando se converter. Essa pessoa está precisando ter um encontro com Jesus porque ela pensa que teve, mas ela ainda não teve. Jesus purificou o templo pelo menos 2 vezes na Bíblia Sagrada. Nesse trecho de Mateus que nós lemos, e lá no trecho de Lucas foi a primeira vez em que ele, no início do seu ministério, purificou o templo. Hoje em dia, muitos templos precisam ser purificados também. E essa purificação começa em mim e em você. Antes de você olhar para o cisco que está no olho do seu irmão, da sua irmã, olhe logo para a trave deste tamanho que está enfincada no seu próprio olho. O que a palavra de Deus está nos ensinando é que o templo precisa de purificação, né? O templo físico precisa de purificação para que lá só fique sendo um local de adoração a Deus, mas nós também, que somos templo e morada do Espírito Santo, precisamos de contínua vigilância e purificação, no sentido de estarmos sempre nos policiando para fazer a vontade de Deus. Olhando para nós mesmos, o que tem nos motivado a buscar a Deus. Quando as coisas normalizarem, elas haverão de normalizar em nome de Jesus, e a gente puder voltar aos templos fisicamente, como já foi liberado, inclusive pela nossa governadora, que você possa se lembrar disso, que você valorize estar na casa de Deus, e que você vá, não por causa do pastor que for pregar, não por causa da pessoa que for louvar, não por causa da roupa que você comprou e quer mostrar, não, que você vá para buscar a Deus, e que Deus vai certamente purificar a casa dele daqueles que quiserem fazer dela covil de ladrões e de comércio, e também Deus vai purificar você e eu, se nós que somos templo e morada do Espírito Santo dele, estivermos precisando dessa purificação. Que você lembre disso, meu querido e minha querida. E que não brinque com Deus. Deus não é Deus de brincadeira. Deus não é Deus de palhaçada. Deus não é Deus de comércio. Deus não é Deus de tomar lá, dá cá. Quem com ele não ajunta, espalha. Se você não for 100% de Jesus, não queira ser só 99% porque ele não te aceita. Eu agradeço essa rica oportunidade no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.